Saudações, meus amigos. Vamos falar como desenvolver o autoconhecimento. Autoconhecimento é dizer que sou Álvaro Taves, para quem não me conhece, sou imigrante, moro na Itália hoje. Hoje vamos falar um bocadinho do autoconhecimento. Dizer que cada um de nós tem o seu caráter, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem a sua forma de aprender, tem a forma de desenvolver técnicas, métodos de se conhecer. Mas dizer que é necessário se autoconheça, você se autoconhecer. Como desenvolver o autoconhecimento? Dizer que o método em que nós desenvolvemos o autoconhecimento é quando nós cometemos alguns erros, quando nós erramos, quando nós estamos a aprender uma coisa e quando nós às vezes entendemos que o erro que existe, uma coisa que é frequente, uma coisa que sempre acontece. Então você consegue se questionar, se fazer uma pergunta, dizer por que isso tem estado a acontecer. Será que o problema está em mim? Será que o problema... Então você consegue fazer perguntas a ti mesmo. E eu queria aqui dizer que de cada um de nós tem 3 personagens. Quando você está junto a familiares, a pessoas que são próximas a ti, você tem uma personagem, você tem uma imagem. E quando você está junto de pessoas estranhas, pessoas que você não conhece, você também tem uma outra percepção por causa do meio, você tem um outro comportamento, és uma outra pessoa. E quando você está sozinho, aquele momento que você está sozinho, sem ninguém, você é outra pessoa, porque aí quando você está com pessoas estranhas, você tem tendência a se comportar tipo... pensar e sempre causar uma boa intuição a essa pessoa, essa é uma boa impressão, sobretudo no meio. Isso é normal, é fundamental que isso aconteça, porque até faz parte também das boas maneiras. Então, porque a primeira impressão diz muita coisa. Quando a gente conhecemos uma pessoa, é necessário que a gente tenha um comportamento, e então em fração de tempo, minutos, a gente pode às vezes causar uma impressão boa ou má para essa pessoa. E para mudar essa impressão que é boa ou má, se é boa, vai bem, tá bom. Se é má, ela vai levar muito tempo para a gente mudar essa impressão negativa que nós causamos a essa pessoa. Então é fundamental dizer que quando estamos com pessoas estranhas, que a gente tem esse comportamento, essa atenção. Quando nós estamos no seio da família, nós sabemos que é um seio familiar, são as pessoas próximas, a gente se espalha um bocadinho, a gente se solta um bocadinho, fica mais à vontade. Mas quando nós estamos sozinhos, o que é que a gente... Somos nós, então você sabe que aqui é você também é uma outra pessoa. Isso é normal, isso acontece contigo, acontece comigo, acontece praticamente com todos nós. É dizer que o desenvolvimento do autoconhecimento, sobretudo, acontece quando nós aprendemos por causa de experiências vividas, experiências que por nós vividas. Então porque como uma criança que nasce, uma pessoa pequena, às vezes ele não desenvolveu o autoconhecimento que é natural, é normal, porque é por causa da idade. Mas na medida que o tempo passa, por causa de alguns erros, alguns fracassos, algumas coisas que você vai conhecendo, pessoas novas. Eu li um livro que dizia, cada pessoa é um professor na nossa vida. Existem pessoas que te ensinam para o bem, existem pessoas que te ensinam para o mal. Tem pessoas que trazem para nós coisas que te ensinam. Porque é uma pessoa que te decepciona, uma pessoa que às vezes te trai, uma pessoa que te deixa uma marcas, te deixa às vezes uma boa impressão, ou até às vezes dizer palavras, aquelas palavras que alguém fala para ti, você guardou. Essa pessoa já não está aqui presente, mas você lembra aquelas palavras como se fosse Deus a falar consigo. Então dizer que, meu amigo, minha amiga, é necessário que se autoconheça para não ser manipulado pelas outras pessoas. Conheça os seus gatilhos, conheça as suas fraquezas, os seus limites. Porque todos nós somos seres vulneráveis. Às vezes nós parecemos ser fortes, mas dentro de nós choramos, temos tristeza, temos amarguras. Lembra que Pedro, quando Jesus disse a ele que Pedro, tu nessa noite você vai me trair. Pedro lhe disse, Senhor, eu nunca vou te trair.
Depois que o galo cantou pela terceira vez, Pedro reconheceu a sua fraqueza e ele chorou. Então, a nossa fraqueza, às vezes quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é uma forma também da gente se autoconhecer. É uma forma também da gente entender que quem somos nós. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso tem estado a acontecer sempre comigo? O que eu faço para mudar essa situação? Como que eu faço para sair dessa? Quais são os métodos que eu tenho que desenvolver? Então, você fazer perguntas a ti. Se você fizer perguntas a ti, você vai ter resposta. Se você tiver perguntas a ti, você vai ter soluções. Lembra que a maior parte das decisões erradas que nós tomamos foi no calor da emoção. Então, procura agir mais com pensamento e não com sentimento. Procura agir mais, tomar decisões assim, pensando. Não para aquela pressão, aquela empolgação, para aquela decisão no calor da emoção. Porque muitas pessoas que vivem e convivem contigo, elas não gostam muito de ti. Ah, mas como assim? Leia os sinais. Conviva com as pessoas. É necessário que você se autoconheça. Se você se autoconhecer, você vai poder dizer não quando necessário. Você vai dizer sim quando necessário. Você não vai ser aquela pessoa que chora, que sofre, que sofre às vezes decepções, porque por falta mesmo de se autoconhecer. Então se autoconheça. Conheça-se a si. Acredite em Deus, acredite em você, porque o autoconhecimento é uma coisa que a gente desenvolve. Ninguém aprende a se autoconhecer da noite para o dia, não. É por meio de alguns fracassos, é por intermédio de alguns erros que a gente comete, alguns acertos que a gente faz. Na medida que o tempo passa, a gente cresce, a gente evolui e a gente começa a se mais conhecer. Alguém diz que quanto mais velhos ficamos, menos erros cometemos. Tudo bem, mas existem mais velhos cometendo os mesmos erros sempre, porque também falta do autoconhecimento, falta de sabedoria. Mas a lógica é essa, porque na medida que o tempo passa, a gente amadurece, a gente convive, conhece pessoas, as pessoas sempre vão entrar e sair, os amigos vão sempre entrar e sair na nossa vida, amigos de trabalho, amigos de infância. Tem amigos, colegas que você trabalhou com ele há muitos anos atrás, que você até não se lembra mais deles. Ficaram no passado, você viveu com eles, você morou com eles, você se calhar não conhece, se calhar nunca mais os verás ao longo da vida toda. Alguns até já são falecidos, você não sabe. Mas a vida tem dessas. Mas é necessário que você se autoconheça, porque no meio dessa história toda, o autor principal desse teatro da vida, a sua vida, é você. Então, se autoconheça para que você consiga ajudar as outras pessoas, dominar as suas emoções, dominar as suas ansiedades, aquele medo, aquela depressão que você vive. Porque às vezes aquela ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade é o sofrimento do futuro antecipado. Você está ansioso por causa do futuro. O que é depressão? É sofrimento do passado, de uma coisa que passou, uma situação que aconteceu, que você está aqui depressiva, você está a pensar, você está a sofrer. Dizer que por mais que você se culpabiliza, o excesso de culpa que você tem para o seu passado não vai mudar o seu passado. E o excesso de ansiedade que você tem no seu pensamento, que você tem dentro de você, não vai mudar o seu futuro. Lembra que quando nós falamos do coração, pensamento, o seu coração, o coração que nós falamos não é o coração órgão, não. O coração é a mente, é a tua cabeça, a tua forma de pensar, a tua forma de ver as coisas. Então se autoconheça, porque o autoconhecimento é fundamental, sobretudo nos dias de hoje, onde tem pessoas que querem se aproveitar de tudo quase e de todos nós. Quando a gente se autoconhece, nós temos domínio das nossas emoções. Por exemplo, você diz que vai entrar para o supermercado para comprar um pão, uma bolacha e sair. Para comprar uma garrafa d'água. Você entra para o supermercado,
Você faz compras. Se calhar que você sai com 10 sacos, você fala, meu Deus, eu vim só para comprar água, estou aqui a sair com isso, aqui eu comprei coisas, tudo bem que às vezes são compras baseadas por emoções, que faltou sabedoria, faltou autoconhecimento. Você dizer que não para você dizer que não, eu quero fazer isso, eu vou fazer uma dieta, e você começar essa dieta e terminar. Então faça exercícios como? Você diz para você, olha, eu vou ficar um dia sem comer. Ao longo desse dia, você fica com fome. Depois chega um momento que você olha para você, pô, tenho que comer, mas você fala para ti, não vou comer. Você dizer não para você. Você colocar uma meta e você lutar para cumprir aquela meta. Você treinar o teu cérebro, treinar as tuas emoções, treinar a sua consciência naquilo que você pensa, naquilo que você determinou e lutar para cumprir. E depois você fazer uma avaliação. Se autoconhecer, dizer que não, realmente. Porque quando o seu organismo, às vezes, ele te conhece melhor que você. Quando você diz que não, olha, eu vou ficar um dia sem comer, vou fazer um jejum. Mas a tua consciência, o teu organismo te diz que você não é capaz. Você começa um bocadinho, ele te dá uma ideia qualquer que você tem que comer, você desiste daquele pensamento, vai logo comer. Porque você não é uma pessoa determinada, uma pessoa que tem uma determinação, diz que vou fazer isso e você luta para fazer. Então, dizer que pessoas bem-sucedidas são pessoas determinadas, são pessoas que, sobretudo, se autoconhecem. Pessoas que dizem que eu sou capaz, pessoas que dizem que eu vou fazer isso e ele luta para fazer. Então, se autoconheça, mano, minha irmã, meu irmão, porque o autoconhecimento é fundamental. Aquele abraço.